Realmente é comovente ver esses discípulos convertidos, ou recém-convertidos, e tendo assim essa pessoa, né, o apóstolo Paulo, que pelo poder do Espírito Santo estava liderando, por assim dizer, a toda essa obra que havia sido feita e que ainda se faria, né? Mas nós vemos que é um poder do Espírito Santo, e com esse poder, esses discípulos, eles não tinham dificuldades em se submeter à obra, porque era algo notável e era algo perceptível que era uma obra de Deus. Era o Espírito Santo habitando, né, nesse vaso, e por meio desse vaso, o apóstolo Paulo fazendo todas essas maravilhas e pregando o Evangelho, dando cumprimento, né, a palavra de Deus, porque realmente o ministério do apóstolo Paulo deu esse cumprimento, né, à palavra de Deus. É claro que os outros apóstolos também, nós temos as escrituras aqui, mas nesse aspecto da igreja, essa nova ordem de coisas que havia sido estabelecida já na terra, essas revelações quanto à igreja, que os do Antigo Testamento nem em sonhos poderiam ver isso foi trazido realmente por esse ministério do apóstolo Paulo. E nós notamos que todos aqui, esses que eram enviados, que ficavam, que iam à frente, comandados, né, por Paulo, não havia problema de submissão, de ter que o apóstolo forçar alguma coisa, nada era feito dessa maneira. É notável como nós vemos todo o livro de Atos, essa espontaneidade com que as pessoas se submetiam. E por quê? Porque andavam em comunhão com Deus. Elas mesmas tinham essa comunhão e sabiam da onde vinha aquele poder, sabia de onde manava toda essa bênção para o homem. Então nós vemos junto com essa dependência do Espírito e também com essa direção que o Espírito dava através de Paulo, principalmente, mas eles também tinham suas direções, como nós vimos no capítulo anterior, de Apolos, que ele mesmo, também inteirado do caminho do Senhor, também fazia independentemente a sua obra. E esses discípulos aqui não tinham essas dificuldades nenhuma, porque eles mesmos estavam sendo guiados pelo Espírito para agirem assim. E é notável o amor que permeia tudo isso, né? Nós vemos que no versículo 1, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Esse capítulo é muito comovente, porque nós vemos esse amor demonstrado, né, não só em palavras, mas também em ações, em atitudes que eram tomadas, e dá para notar esse grande amor que pelo Espírito Santo, né, tinha enchido seus corações. Estava me referindo bem a esses versículos. O versículo 4, por exemplo, e acompanhou até a Ásia Sópater de Bereia e dos de Tessalônica Aristarco II, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Esses, indo adiante, nos esperaram em Troas. No versículo 13, nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Asson, onde devíamos receber a Paulo,
porque assim o ordenara, indo ele por terra. Esse andar junto, né, que esses primeiros tempos da igreja, né, nos mostra, é uma coisa muito preciosa, né, e é muito precioso para nós nos nossos dias. Esse andar juntos, com esse mesmo propósito, não se importando se há alguém que está à frente, fazendo a obra, mas esse amor e esse companheirismo, né? E também esse auxílio mútuo é muito importante. E tinha muito abundantemente isso nesses primeiros dias da igreja. E tudo isso se tornou algo muito triste, né, de se ver, mas naqueles dias não era assim. E nós vemos que no versículo 7, e no primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, nós vemos que os discípulos tinham esse dia separado para esse propósito. Eles se reuniam para partir o pão. Muitos falam, alguns que são contra a doutrina verdadeira de Cristo, eles acham que o domingo é uma imposição, porque o domingo é o primeiro dia da semana, é uma imposição de governos, é uma imposição de religiões, principalmente, né, influência da religião católica e tudo mais. Mas na realidade não se trata disso. Nós vemos que o Senhor, esse dia é um dia do cristão, porque o Senhor ressuscitou nesse dia, ele apareceu e comeu com os discípulos 8 dias depois, e mais uma série de acontecimentos, né, que evidenciam que esse é o dia próprio para os cristãos. Não se trata de um sábado, de um judeu, e também não é um dia para se guardar como era guardado o sábado. Não é uma ordenança desse tipo, mas é aquilo que o Espírito Santo guiou no princípio aos discípulos para que eles fizessem assim. E eles então estavam nesse dia, no primeiro dia da semana, juntando para partir o pão. E Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Esse foi um acontecimento que não era comum. Não era comum a visita de um apóstolo, né, a uma assembleia. Então eles aproveitariam esse tempo nesse dia, mas eles não estavam reunidos ali por causa que Paulo estava ali. Eles tinham o propósito de reunir para partir o pão. E o fato de Paulo estar ali foi muito bem aproveitado. Ele falou muitas coisas a eles naquele dia, exortou-os, tudo mais, com seu ministério, né, edificou-os. Mas o propósito que eles tinham se reunido era para partir do pão. E é por isso que os cristãos, né, congregados ao nome do Senhor, eles se reúnem no primeiro dia da semana com esse propósito também, de partir o pão, porque assim o Senhor ordenou, e fizéssemos isso em memória dele. É um privilégio, né, que o cristão tem, de cada curto espaço de tempo ele poder lembrar daquilo que é o fundamento da sua salvação, que é a morte de Cristo, o seu sangue que purificou os nossos pecados, e nós também temos a ressurreição, né? Lembramos a ressurreição porque ele ressuscitou nesse dia, a sua glorificação, enfim, tudo mais. Por isso que nós, embora reunamos no partimento do pão, para lembrar do Senhor na sua morte, todavia, nós estamos reunidos em torno de um Cristo vivo e glorificado. Ele não está morto. Nós lembramos no pão da sua morte, no vinho do seu sangue, mas é uma memória
da sua morte, mas nós estamos reunidos em torno de um Cristo vivo. Isso é muito importante entender, porque pensar que nós estamos reunidos em torno de um Cristo que está na cruz, por exemplo, não existe mais. Nem sepultado. Ele ressuscitou, subiu aos céus, foi glorificado, está ali, à destra da majestade nas alturas. Mas nós fazemos o que ele nos ordenou, porque foi imperativo. Ele fala, fazei isso em memória de mim. Ele nos ordenou fazer isso sabendo, né, das nossas fraquezas, sabendo que nós somos tão facilmente esquecemos as coisas, né? Ele pôs isso então para lembrarmos da sua morte nesse dia, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Existem duas ordenanças que foram dadas pelo Senhor à igreja. Uma é feita uma vez só, que é o batismo. Aquele que crê, então, fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra ordenança é uma que se repete a cada primeiro dia da semana, que é a ceia do Senhor. Essas são as duas únicas ordenanças que nós recebemos do Senhor. E é um privilégio grande, imenso até, participar da ceia do Senhor. Esse é o ponto alto, na verdade, da adoração cristã, da comunhão cristã. E, como o irmão explicou, né, as duas coisas que o Senhor pede na ceia é fazer isso em memória dele, é a pessoa dele que nós nos lembramos, e ao mesmo tempo nós anunciamos a sua morte. Porque ele fala, fazer isso em memória de mim, e quando ao comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então são duas coisas ali básicas. Uma é, nos lembramos do Senhor, a memória dele, da pessoa dele, e anunciamos a sua morte a homens e anjos, que ele morreu e ele foi crucificado, e ao mesmo tempo, ao pensarmos na sua vinda, estamos também tendo a certeza de que ele ressuscitou e voltará. Mas essa ceia não é lugar para homem, né? Não é um lugar de ensino da palavra ou coisa assim. No entanto, aqui nós vemos que os irmãos aproveitaram a presença de Paulo e ele ensinou, ele pregou até a meia-noite, ele falou aos irmãos. Essa é uma prática bíblica também, quando um irmão que ministra a palavra está visitando alguma assembleia, evidentemente os irmãos sabem que ele pode ajudar, ele pode trazer algum ensino, e aproveitam essa oportunidade também. É bíblico, é normal acontecer isso. E Paulo, ele tinha esse dom de apóstolo, mas ele também tinha um dom de profeta, porque ele nos deixou aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus, né, foi proferida através dele. Ao mesmo tempo, ele certamente tinha o dom de evangelista, porque em 1 Coríntios ele fala, Deus não me enviou a batizar, mas a evangelizar. Então essa era uma das funções dele. Ao mesmo tempo ele também ensinava a palavra. Lá em Atos capítulo 11, se não me engano, quando os cristãos são chamados cristãos pela primeira vez, em Antioquia, Paulo vai ajudá-los e fica 2 anos ensinando naquela assembleia em Antioquia. Então era um homem que realmente Deus escolheu, um vaso escolhido por Deus. Primeiro para revelar a ele a verdade acerca da igreja, o corpo de Cristo, também levar o evangelho aos gentios e nos deixar praticamente a maior parte do Novo Testamento. Saiu da pena de Paulo. Agora é interessante, nós vemos, voltando um pouco no versículo 4, todos esses nomes dos que acompanharam Paulo em sua viagem: Sópatro, e Aristarco, Segundo,
Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo, todos esses acompanhavam Paulo. Se nós transformássemos isso, tentássemos analisar isso do ponto de vista da religião, nós pensaríamos, bom, esses então Paulo deve ter ordenado a eles que fossem juntos, eles foram convocados para esse trabalho, para essa viagem. Isso poderia parecer, se nós tomarmos os parâmetros da religião para analisar as coisas da Bíblia. Mas quando nós esquecemos o que a religião inventou, nós entendemos que todos esses irmãos foram de livre e espontânea vontade, dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Não era algo do tipo assim, olha, pessoal, nós vamos lá e você vai comigo, você vai comigo, você vai comigo. Não, não era assim. E como nós podemos saber disso? Abrindo lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, de viajar até Corinto, né, que era o assunto aqui, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Então era assim que era. Havia o convite, mas cada um tinha a sua responsabilidade e a sua direção vinda do Espírito Santo de Deus. Nada era feito por constrangimento, tipo, me obrigaram a ir, eu tô nessa obra. Eu me lembro, tinha um jovem aqui em Limeira, uma vez conversando com ele, isso há 30 anos atrás, ele havia se formado em teologia e foi empossado, foi consagrado pastor de uma denominação aqui na cidade. Aliás, não foi aqui na cidade, foi na cidade próxima. E um dia ele confidenciou, a gente conversava bastante, ele chegou para mim e falou, Mário, eu não aguento mais, eu não sou pastor. Me colocaram lá na congregação, lá na cidade e tal, mas eu fico constrangido, porque meu lugar não é aquele púlpito, ficar ensinando a Bíblia para as pessoas. Eu também não tenho jeito para visitar pessoas, para consolar pessoas. O meu negócio é ficar na rua pregando o Evangelho. Ou seja, aquele jovem era um evangelista, ele tem um dom de evangelista. E o dom é dado por Cristo. Subindo ao céu, deu dons aos homens, né? Fala lá em Efésios capítulo 4. Ele tinha recebido de Cristo o dom de evangelista. E tinha recebido dos homens o cargo de pastor. Que não tinha nada a ver, ele se sentia constrangido. Então, quando os homens tentam organizar as coisas segundo os seus métodos, segundo os seus critérios, acontece isso. Um dom que podia estar muito usado pelo Espírito Santo, podia ser muito usado pelo Espírito Santo, acaba sendo apagado, né, tolhido, abafado, porque os homens, nas suas organizações, determinam certas coisas e a pessoa tem que obedecer. Porque ele serve àquela organização, ele tem que obedecer o que ela diz. Mas aqui nós vemos a liberdade do Espírito, a direção do Espírito. O próprio Paulo, deixando claro que o Espírito Santo revelava a ele que de cidade em cidade ele iria sofrer. Tem um versículo que ele fala... De cidade, o Espírito me revela que de cidade em cidade estão 23. Isso, 23. Versículo 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Essa é a direção do Espírito. Então, quando a gente vem para partir o pão e um irmão se levanta para partir o pão, ou um irmão traz um hino, um irmão traz uma oração, de uma ação de graças, né? É o Espírito Santo que dirige cada um. Ninguém é constrangido, ninguém é mandado, ninguém é obrigado, ninguém é contratado para fazer essas coisas. Ninguém recebe um salário para dirigir uma reunião. Nada disso. É uma coisa simples, feita de acordo com essa simplicidade que nós encontramos aqui. Obviamente existe o exercício dos dons
Existe também o reconhecimento dos dons, ou seja, como eu disse, um irmão mais velho que visita, que pode ajudar, os irmãos obviamente vão apreciar que ele traga um encorajamento para a Assembleia, mas não existe nenhuma estrutura eclesiástica formal, no sentido de alguns que ocupam posições de destaque e mandam e ordenam outros a fazerem isso ou aquilo, mas tudo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O partimento do pão é algo que é uma ordenança única que o Senhor deu para ser feito em assembleia, porque existem muitas ordenações, muitas coisas. Por exemplo, venerado entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, nos fala em Hebreus. Hoje nós temos um casal de irmãos, casando-se, e é uma ordenança divina, e é cristão isso, eles se unirem, se casarem. Mas isso não diz respeito à Assembleia. É uma festa que cada um faz, um evento que cada um faz conforme ele tem o desejo de fazer, conforme a sua comunhão com o Senhor, as suas posses e tudo mais. O batismo também não é algo que é feito na Assembleia. E o batismo é algo individual também. O batismo, um irmão que está pregando o Evangelho em algum lugar e alguém recebe, crê com a sua casa, esse irmão pode batizá-lo. A Assembleia não tem autoridade sobre esse assunto de batismo. Ela não precisa ser feita às vistas da Assembleia toda. É algo que é feito particularmente. Agora, o partimento do pão, não, o partimento do pão é algo diferente. O partimento do pão é uma ordenação do Senhor que Ele ordenou que fizéssemos isso em memória dele, e isso é uma coisa da Assembleia. É um partimento do pão, um evento que acontece na Assembleia. A Assembleia se congrega, os discípulos se congregam com essa finalidade de partir o pão. Então tem essa distinção entre coisas porque muitos podem pensar, como é tradicional no nosso país, principalmente, fazer do casamento, por exemplo, uma instituição da igreja. Eu não tenho tal instituição. A igreja não casa ninguém, não faz nada quanto ao casamento. E o batismo também é algo, parece que tudo tem que ser feito na Assembleia. Não, não é. Isso é um assunto que o evangelista é que tem a responsabilidade, vamos dizer assim, de batizar. Ou se ele faz só um trabalho de evangelista, ou qualquer irmão, desde que ele seja batizado, que alguém queira ser batizado, ou diz que ouviu o Evangelho, diz que aceitou a Cristo, ele deve ser batizado. Então é a responsabilidade de quem batiza, fazer com que ele seja batizado. E não é assunto da Assembleia, de maneira nenhuma. Coisa que me chamou a atenção aqui, dessa vez que estamos estudando esse livro, no versículo 8, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Toda vez que a gente fala da igreja primitiva, parece que nós já pensamos em algo oculto, escondido, que tinham que se reunir ocultamente. Isso passou-se realmente depois, da perseguição que o próprio Império fez sobre os cristãos. Mas nós vemos aqui que aqui entrou, não. Era um lugar superior, era o segundo andar, o segundo piso, e havia muitas luzes. Estava para todo mundo ver. Havia muitas luzes,
e eles estavam reunidos juntos, com essa finalidade. É interessante isso, que era uma luz naquela localidade, né, em Troas, uma luz brilhando, a luz de Deus ali naquela cidade, que as pessoas podiam passar na rua e ver aquela luz. Interessante. Não tinham que estar escondidos até esse ponto aqui, né? E podiam fazer isso com liberdade nesse lugar. E que é algo que nós devemos dar muito graças a Deus, porque é tão precioso isso, que nós podemos sair da nossa casa com toda a liberdade, vir aqui, sentar em volta da mesa. Nossos irmãos preparam para nós essa mesa, nós sentamos aqui e lembramos o Senhor da sua morte com toda a liberdade. E os irmãos podem trazer um hino, podem trazer uma porção da palavra para engrandecer, né, o Senhor, não o ministério da palavra, mas assim uns versículos que mostram a grandeza desse ato que nós estamos fazendo. E podem dar hinos, e podem dar graças, podem levantar nossos irmãos e dar graças pelo pão. Não precisa ser nenhum mestre, aliás, não tem lugar nenhum para mestres no partimento do pão. Qualquer irmão dirigido pelo Espírito Santo, ele pode levantar e dar graças. Não é qualquer irmão que pode fazer como se fosse uma coisa leviana, mas qualquer que se sentir guiado pelo Espírito Santo, ele pode levantar e lá dar graças pelo pão, pelo vinho, ou ele pode dar um hino, ele pode ler um versículo, e isso é muito precioso para nós, essa liberdade, né, que nós podemos nos reunir assim. No livro de Êxodo, quando Deus enviou trevas por toda a terra do Egito, nós lemos um versículo muito interessante, acho que podia até ler, né? Êxodo capítulo... quando manda as trevas, a praga das trevas. Hã? Final do capítulo 10. Ah, sim. Então disse o Senhor, versículo 21, 10, 21, Êxodo 10, 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Interessante isso. Em um mundo de trevas, havia lugares onde havia luz. Por quê? Porque nesses lugares estavam os filhos de Israel, estava o povo de Deus. Aqui nesse cenáculo, havia muitas luzes no cenáculo, que obviamente, a primeira interpretação é realmente lâmpadas, velas, lamparinas acesas. Então havia luz, esse cenáculo estava iluminado. Mas também existe o sentido aqui figurado. O Senhor falou: vós sois a luz do mundo. Não se coloca uma lamparina, né, uma vela debaixo da cama, mas um lugar alto para que ela ilumine toda a casa. Então, onde há um cristão, há luz. Existe luz. No começo de Atos, havia muitas luzes também. Se nós lermos no capítulo 1 de Atos, versículo... logo depois que voltaram da ascensão do Senhor Jesus, no versículo 12, os discípulos, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, mais uma vez, o andar alto, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres,
e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então havia também luzes, por assim dizer, nesse cenáculo lá em Atos. Isso foi antes da criação da igreja, que seria formada no capítulo 2 de Atos. Mas aqui havia muitas luzes, né? Havia muitos irmãos também ali, testemunhando dessa salvação e dessa pessoa que é Cristo. Mas havia um que não estava tão interessado assim, ou aparentemente não estaria tão interessado assim, no que acontecia do lado de dentro. Ele sentado na janela, talvez ele estivesse dividido entre o que estava do lado de dentro e o que estava do lado de fora. E vai ter um momento em que ele fica mais propenso a se interessar por aquilo que está do lado de fora do que pelo que está do lado de dentro. Ele cai. Essa é uma figura interessante para nós, porque aquilo que Paulo falava lhe deu sono. E existe uma condição no nosso coração quando nós deixamos de apreciar o ministério da palavra de Deus. Quando aquilo que vê as coisas de Deus nos dão sono. E, no entanto, as luzes do mundo não dão sono. As luzes do mundo nos criam interesse. E é uma situação sempre perigosa para a comunhão pessoal. Não caíram todos do cenáculo, só um aqui, nesse momento. Só tinha um na janela e dormindo, e que pegou no sono. Isso pode servir também de exortação a nós, para sabermos para que lado nós estamos olhando e de onde vêm realmente as coisas que despertam o nosso interesse. Isso pode acontecer a um cristão, porque, já que está falando figuradamente, né, ele caiu e aí Paulo vai, abraça ele e consola os irmãos, fala: olha, não se preocupeis que a vida nele está, ele tinha vida. E foi apenas uma questão de religar, né, a sua alma ao seu corpo novamente. Porque houve casos que a alma teve que retornar ao corpo. Alguns tipos de ressurreição, né, que aconteceram, tanto com Pedro como com Paulo também, o próprio Senhor Jesus também ressuscitando. A alma teve que voltar ao corpo, já tinha saído. Mas esse não, ele ainda está, a alma ainda estava nele. Mas, figuradamente, né, ele era um cristão. Ele é um cristão que estava um pouco indeciso, distraído um pouco com esse mundo, e acabou, sempre tem um momento em que ou você vai para dentro ou você vai para fora. E ele não caiu para dentro. É o que sempre acontece, porque as coisas de fora estavam mais atraentes. E ele acabou, então, caindo, né, desse terceiro andar, frente às maravilhas que deveriam estar sendo ditas naquele momento ali. Um momento único, né, que eles nunca mais teriam, o apóstolo ali com ele. E ele acaba, então, caindo. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, desce e levanta, e coloca ele numa posição que ele tinha antes. Eu não sei, a gente não pode dizer, mas eu tenho certeza que perto da janela ele não foi mais. Porque seria algo, você estaria brincando com Deus, né, com uma atitude dessa. Mas também há essa mesma figura com o que aconteceu com a igreja, né? A igreja deixou de dar ouvidos ao que Paulo dizia e caiu nesse sono profundo. Essa é uma figura mesmo do que nós estamos vendo, né? Desde o princípio da igreja, que deixaram de dar ouvidos ao que Paulo dizia e acabaram caindo, né, nesse nível, no nível deste mundo, e estar ali como morta. Mas ainda a gente vê que tem vida. Há muitos cristãos
por esse mundo, né, não congregados ao nome do Senhor somente, há muitos cristãos, muitas pessoas têm vida, mas eles estão, como testemunho aqui na terra, estão mortos. Estão com aparência, né, de estarem mortos, mas têm vida. E naquele dia que o Senhor vier nos buscar, eles irão junto, eles sairão desse estado de aparente dormência. Mas a igreja como um todo também aconteceu isso, é um testemunho, né, caído, muito mau testemunho nesse mundo, e pela graça e misericórdia de Deus, alguns, pelo ministério de Paulo, dando ouvidos à palavra de Paulo, trazendo de novo à tona, né, essa palavra, a doutrina, esses tesouros que estão ocultos, né, e trouxeram novamente, novamente deram valor àquilo que Paulo fala. E então levantaram e estão nesse cenáculo alto, né, lembrando a morte do Senhor, em comunhão, né, na Assembleia. Não só no corpo de Cristo, mas em comunhão, como um testemunho aqui nesse mundo, dessa Assembleia, dessa igreja. Mas tudo isso por causa da palavra de Deus, que deveria ser, né, obedecida e atendida devidamente. Nós podemos ler o versículo 13 em diante, né? Na próxima semana. Salmo 135.